Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos de duas passagens que estão relacionadas com aquela frase de Jesus que ele nos fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então nós utilizaremos uma passagem de Mateus e uma de Lucas para falar sobre esse tema. E aí nós começaremos no versículo 21 do capítulo 7 e vamos fazer a leitura até o 23, porém Jesus continua falando sobre esse tema nos versículos subsequentes. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muito bem. Primeira parte, Jesus nos fala uma coisa interessante. Porque aquele que já chama Deus ou algo maior como Senhor, Senhor, é porque conhece alguma coisa, já tem um conhecimento espiritual. E ele fala que nem todos aqueles que simplesmente façam ou conheçam coisas exteriores, façam coisas exteriores, pratiquem ações exteriores, será o suficiente para que a gente consiga conquistar o reino dos céus. Reino dos céus que já foi falado em vários outros estudos, que é no sentido de um estado de espírito, uma condição de espírito e não um local, circunscrito, um local físico. Então nem todo aquele que conhece, que tem conhecimento de uma religião vai entrar no reino, vai conquistar o reino dos céus. E aí Jesus aqui, ele fala qual que é então a condição para que a gente consiga conquistar o reino dos céus em nós. Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não basta nós conhecermos, profetizarmos, nós continuaremos lendo, mas é necessário a prática. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não falamos sobre Deus? Não falamos sobre as coisas santas, as coisas divinas? As pessoas perguntam, Nós perguntaremos. Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, são pessoas que conhecem e que provavelmente atuaram na causa, São pessoas aqui que estão falando que elas foram praticantes, profetizavam aqui, expulsavam demônios, faziam muitas maravilhas. Mas olha o que Jesus fala. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Separai, afastai de mim, vocês que praticaram a injustiça, o pecado, contrariando as leis divinas, a iniquidade. Então o que Jesus está falando aqui é que não basta conhecer e realizar ações externas. É muito importante que essa transformação do cristão ou de qualquer outra religião, ela seja verdadeira. Ela precisa atingir o nosso interior, os nossos sentimentos, Se eu estou fazendo alguns rituais, profetizando, eu que estou falando aqui um pouco sobre o Evangelho, e não tiver envolvido nesses sentimentos de amor, de compaixão, de misericórdia, e estiver fazendo só por fazer, de nada vai me valer essas ações. Porque o mais importante é transformar a nós mesmos, a eu mesmo, primeiro. E
para isso é necessário que a gente faça essa verdadeira transformação. E não somente os rituais exteriores que nos indicam que nós estamos nos tornando seres melhores ou religiosos, mas que verdadeiramente busquemos a nossa transformação interior, né? Então, trabalhar nossa questão emocional, nossa questão espiritual, é muito mais importante do que eu simplesmente ficar fazendo coisas externas que não me modificam ou não mudar os meus hábitos. E aí, no segundo estudo, é muito interessante que Lucas, né, nos relata um outro aspecto. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, então aquele que conhece, né, as leis divinas, ou sabe o que é esperado de nós, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, aqui no Lucas, né, vem falar uma questão de que nós que conhecemos, seja a doutrina cristã, o budismo, o hinduísmo ou qualquer outra denominação, né, ou caminho para Deus, nós que temos esse conhecimento, nós mesmos vamos nos cobrar. A nossa consciência vai nos cobrar, porque é muito diferente aquele que não conhece, que não sabe, e aí, é claro, acaba cometendo alguns erros. Mas aqueles que conhecem as leis divinas e que não a praticam, o peso na consciência vai ser muito maior e, consequentemente, o sofrimento também será muito maior. Então, nessas duas passagens, na primeira é o que Jesus está falando, que não adianta falar Senhor, Senhor por aí. É preciso buscar a nossa verdadeira transformação interior. E Lucas nos lembra que nós que estamos conhecendo ou que já conhecemos, né, as leis divinas, seremos cobrados pela nossa própria consciência, porque sabíamos e não fizemos aquilo, né? Fomos mornos. E aí as consequências serão maiores, o nosso sofrimento será maior. Obrigado a todos e até o próximo estudo.